Vamos aí para a palavra do Senhor. Pega aí a sua Bíblia. O apóstolo São Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que foi ao paraíso e ouviu as mensagens que nós amamos e vivemos aqui no Ministério Restituição. Escreveu na carta aos Gálatas. O tema de hoje é o Evangelho forma cristãos, não crentes. Dando continuidade ao tema que nós estamos fazendo na nossa live, que eu achei muito importante essa mensagem e quis compartilhar aqui aos irmãos. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 12. Quero cumprimentar e saudar os irmãos das rádios, dos aplicativos, Facebook, YouTube, todos que estão presentes aqui, os que estão nos acompanhando. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Vos sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo tinha uma enfermidade física, né? Então não é porque a pessoa é de Deus que não vai passar por situações. É posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes, me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo, até alguém ser formado cristão, né? Até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar ao nosso Senhor. Deus único e Deus verdadeiro, eu compreendo, entendo e respeito a tua soberania. O Senhor é quem decide, o Senhor é quem sabe de tudo. O Senhor conhece o presente e o Senhor conhece o porvir, o futuro. Nada te é segredo, Senhor. Tudo está patente, nu aos teus olhos. Meu Deus, dá bom ânimo, Senhor, para mim, dá bom ânimo para o teu povo, dá bom ânimo, Senhor, para a tua igreja, dá bom ânimo para aqueles que sofrem, para aqueles que padecem, para aqueles que tiveram, Senhor, neste mês de janeiro, perdas materiais e às vezes até vidas, famílias foram ceifadas, pessoas saíram da terra por causa dessa instabilidade dos nossos tempos, Senhor. Meu Deus, consola e conforta, Senhor, aqueles que estão em necessidade, que as suas mentes entraram até num desespero, pensando
Como vou fazer? Como disse minha irmã Rosemary, não sei o que fazer. Tem bom ânimo, irmã. Tem bom ânimo. Em nome de Jesus. E o povo do Senhor? Diz amém. Obrigado, irmão. Família de Deus, povo santo, povo separado pelo próprio Deus. O Evangelho forma cristãos e não crentes. Eu tenho, nas lives que eu fiz no dia 8, no dia 1º, no dia 8, eu falei um pouco sobre a diferença entre ser um cristão e ser um crente, né? O que é um crente? Um crente é aquele que acredita em tudo. Você quer conhecer um crente? Ele acredita em tudo. O católico é crente, o budista é crente, o ateu é crente. O ateu é crente? Claro, a maioria dos ateus jogam em jogos de bicho, jogos de loterias, porque se eles jogam, porque eles acreditam que vão ganhar, então eles são crentes também. Então eu abominei da minha vida essa expressão crente. Pastor, mas a Bíblia fala de crente, mas a palavra original não é crente. Quando você lê a Bíblia, você que gosta de ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, você tem que procurar os originais, para você saber se você está entendendo corretamente, porque às vezes uma palavra no português não é o que diz o original, como foi escrito, o grego e o hebraico, o aramaico. Então, é para o teu próprio bem, para você não falar heresias por aí, né? Então, quando você pensa que o Evangelho forma cristão e não crente, já sabemos a diferença do crente para o cristão. O cristão é aquele que tem por base os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu não me movo por minhas crenças, eu me movo por aquilo que a Bíblia me manda, por aquilo que a Bíblia me orienta. Inclusive o apóstolo Paulo, ele até diz que nós não deveríamos andar por aquilo que vemos, mas deveríamos andar por aquilo que cremos. Então, o que é um crente? É aquele que crê. O ímpio é crente, o espírita é crente, o católico é crente, o budista é crente, o ateu é crente, e tem um monte de gente que se diz cristão que não é cristão, que são crentes. São crentes, porque eles acreditam no azar, ele acredita na sorte, ele acredita, toda pessoa que acredita na sorte e no azar, tem muita gente que se diz cristão e diz, ele teve sorte, outro diz, ele teve azar. Então, um cristão não tem essa linguagem de sorte ou de azar. A linguagem do cristão é que nós somos abençoados. Nós somos abençoados porque somos herdeiros do paraíso, temos a vida eterna, Cristo morreu por nós, o diabo não me toca. Se eu não tenho coisas materiais, deve ser porque as coisas materiais que eu quero, deve ser porque eu não trabalhei corretamente, não me dediquei corretamente com bastante firmeza para me poder ter. Mas a bênção que eu tenho é a bênção de Deus, que ninguém pode tirar. Eu sou salvo, sou um eleito, sou um escolhido, e o que me reserva é a vida eterna. Eu não vou perecer, não vou ser jogado no lago de fogo, enxofre, não preciso ter medo da meia-meia, da marca da besta, porque quem tem o selo do Espírito já está marcado. Se você tem o selo, se você foi batizado no Espírito Santo, você já tem a marca de Cristo, e a marca de Cristo, ela é insubstituível, ninguém pode tirar essa marca de você. Então, Paulo, ele começa a falar
sobre a sua enfermidade, no versículo 13, né? Que ele diz que ele pregou o evangelho pela primeira vez à igreja da Galáxia. Ele estava doente, tinha uma enfermidade, diz que uma enfermidade física, não era uma enfermidade espiritual, ele não era uma pessoa desequilibrada na área espiritual. Ele sabia em quem ele tinha crido, e quem ele cria, ele sabia que Deus é poderoso para guardar o depósito até o grande dia. Então ele não tinha dúvida sobre Deus, mas havia, você deve saber, porque hoje qualquer pessoa tem acesso às coisas da medicina, né? Quando você sofre muitos ataques no corpo, como Paulo sofreu, primeiro, quando ele se encontrou com Cristo, ele recebeu aquela luz poderosa, fortíssima, que atingiu a sua visão. Paulo diz que ele ficou cego, né? E eu quero acreditar quando ele diz no versículo 15, ele diz que as pessoas arrancariam os próprios olhos para dar a Paulo, porque Paulo parece aqui, não diz, mas parece, dá para a gente entender que Paulo tinha alguma coisa na vista, né? Os olhos dele enxergavam pouco, e ele até escreve, fala, com letras grandes escrevi, então porque ele tinha dificuldade de enxergar, então ele escrevia com letras gigantes, né? E a maioria das cartas dele não foi escrita por ele, teve outras pessoas que escreveram para ele. Uma dessas pessoas foi o nosso irmão Lucas. Tito também escreveu algumas escritos também dele para Afrodito. Então alguns irmãos ajudaram ele para compor aqui o Novo Testamento. O que é um crente? E o que é um cristão? Paulo, quando diz aqui no versículo 19, ele diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então essa palavra Cristo, até ser Cristo formado, Paulo estava preocupado em formar um cristão. Ele não estava preocupado em fabricar crentes. As igrejas fabricam crentes. As igrejas fabricam crentes que as pessoas acreditam numa água, isso é coisa de crente, acreditam num pedaço de papel, em tocar num pedaço de pano, sabe, em ir para o meio do mato, tocar numa pedra cheia de óleo, ou trazer a pedra para dentro das comunidades, das congregações, fazer as pessoas tocar. Isto tudo é atuação de homens, não é de homens crentes, não de cristão. O cristão, ele não recebe isso, não vive isso, e ele não suporta isto. Para o cristão isto é heresia pura. Então quando ele disse até ser Cristo formado, ele estava querendo dizer o seguinte: eu quero que, sabe, vocês reflitam Cristo, sabe, e eu estou sofrendo de novo por vocês. Parece que o trabalho que eu fiz, se você ler do capítulo 1, você vê Paulo dizendo, quem é que te enfeitiçou? No capítulo 3, ele diz, quem é que te embruxou? Vocês estavam tão bem, vocês voltaram, saíram do estágio de crente, de cristãos, e retornaram para o estágio de crentes. Então, isso é perigoso, irmãos. Às vezes nós nos fica tão banal a palavra de Deus, aquilo que para você no passado era fabuloso, você não perdia um culto, você não perdia uma programação de rádio, você não deixava de comprar os CDs, e parece que para alguns isto banalizou, isto não tem mais importância, essa mensagem perdeu aquele primeiro amor quando você acolheu ela na sua vida. Então isto é perigoso, porque quando isto começa a acontecer, nós estamos saindo de sermos cristãos e voltando a ser crentes de novo. Pastor, é possível alguém servir a Deus, não ser um cristão? Nas lives eu mostrei para vocês a vida do apóstolo Pedro, não sei quem lembra, está lá no capítulo, em Atos, né? Nós mostramos Pedro antes de se tornar um cristão. Jesus falou que ia morrer, eu vou só narrar, tá? Jesus falou que ia morrer e todos iriam deixá-lo, e Pedro sempre, Pedro,
se levantou e disse: todos podem te abandonar. Estava todos os discípulos ali. Ele se colocou no meio dos discípulos como sendo um super crente, sabe? Um super crente, que cristão ele não era ainda, porque um cristão verdadeiro não agiria como ele agiu quando o soldado foi prender Jesus. Jesus já tinha dito a ele que ele tinha que ser preso, tinha que ser crucificado, tinha que morrer, tinha que sofrer, tinha que ressuscitar para o nosso bem. Ele não acreditou, porque um crente ele não acredita na palavra de Deus, ele só se emociona temporariamente. Aquele arrepio, sabe? Aquela pessoa que vai para a igreja, pula, hoje o culto foi maravilhoso, mas na segunda-feira já acabou o efeito. Então, um cristão ele não tem um efeito do dia. Um cristão ele vive debaixo dessa unção, ele vive debaixo dessa certeza, ele vive debaixo dessa comunhão com Deus, ele vive debaixo dessa transformação, dessa metanoia. Todos os dias Paulo chega a dizer que nós somos transformados de glória em glória. Então você viu Pedro, depois de ter dito que seria o maioral, eu tenho tudo aqui em passagens, né? Dito que não iria afrouxar, que iria defender Jesus, que iria, sabe, morrer por Jesus. Aí diz que Jesus olhou para ele e falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, porque você é crente. Crente fala muita coisa, crente promete muita coisa, crente marca e não vai, crente não tem palavra, crente não tem compromisso com a sua palavra, crente não tem dó de ninguém, crente é unitário, crente só se preocupa consigo e às vezes com a esposa e com outra pessoa. A maioria deles só se preocupa com ele mesmo. Então, essa é a atitude do crente. E Pedro, querendo bancar um super crente, né? E se pôs na frente de todos os irmãos, de todos os seus cooperadores, né? os apóstolos, e disse que não abandonaria. Só que você vê, Pedro, a mulher chegou a Pedro e falou: ó, você é um deles. Ele falou assim: eu não conheço ele. Aí logo depois chegou uma outra pessoa e falou: ó, você fala igual a ele, você é de lá, da turma dele. Eles diz que na terceira vez chegou, diz que eles praguejou. Não sei se você já leu isso, quem já leu isso? Ele diz que ele praguejou. Essa palavra praguejar quer dizer falou palavrão. Ele xingou, ele falou uma palavra muito dura, agressiva, porque ele já estava nervoso, e quando ele acabou de praguejar, o galo cantou, e Jesus estava sendo levado para outra parte, e Jesus olhou para ele, e o galo cantou, e diz que, quando Pedro ouviu o galo cantar, e viu Jesus olhar para ele, Jesus não olhou para acusar, Jesus olhou para lembrar ele que ele não era um cristão ainda, ele era apenas um crente. Então todos nós, na vida espiritual, nós começamos como crentes. Talvez nós tenhamos aqui muitos crentes, tenhamos nos ouvindo aí muitos crentes, e poucos cristãos. Eu disse que o IBGE calculou que nós somos 68% a 70% de cristãos. Não somos, nós somos no máximo 20% de cristão no Brasil. Que se o Brasil tivesse realmente 70% de cristãos, nós não teríamos um presidente que governa o nosso país, nós não teríamos um governo dele, não teríamos esses prefeitos, nós não teríamos esses vereadores, nós não teríamos esses senadores, nós não teríamos esses ministros do STF lá no poder, nós não teríamos isto, nós não teríamos um aumento de salário mínimo de R$94, nós não teríamos, e o salário deles dobrou 150%, nós não teríamos isso. Então é a prova que o Brasil não tem mais de 20% de cristãos. Por que cristão? Cristãos é aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo. Cristão não é aquele que diz que é predestinado, que é eleito, que é salvo, não é aquele que decora a Bíblia toda. Cristão é aquele que pratica o cristianismo. Cristão é aquele que vive seguindo as pegadas do nosso irmão Paulo ali, ó, que foi um imitador de Cristo. Esse é o verdadeiro cristão. Mesmo preso, nunca blasfemou, mesmo sofrendo, nunca blasfemou. Ele disse: eu não tenho mais nada com a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra uma carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Está lá em Gálatas, quando ele está saindo de Éfeso, ele querendo colocar ordem na igreja, ele fala: não tenho preocupação comigo,
A minha preocupação é com a minha carreira. Um cristão, ele deixa de viver a vida dele para viver a carreira que foi proposta por Deus. Se você quer saber se você se tornou um cristão verdadeiro, o que é para você não interessa. O que interessa é as coisas de Cristo. Mas se as tuas coisas ainda são prioridades, você ainda está na carreira do crente. Você ainda é um crente ainda. E espero que... Você sabe quando Pedro ouviu o galo cantar, vocês devem saber da história, né? Que ele saiu daquele lugar e fez o quê? Chorou amargamente. Aí começou a formação, ali que ele reconheceu que ele estava diante de Deus, mesmo todos os milagres que ele viu, mesmo que ele viu Jesus andar, mesmo que ele viu Jesus operar vários milagres, quando se cumpriu o que Jesus falou para ele, que ele iria também negá-lo, e aí Jesus olhou e o galo cantou e falou, tudo que ele falou se cumpriu, esse é Deus. Ele falou, eu não quero nunca mais trair esse Deus, agora eu quero ser igual, sabe que ele foi igual a Cristo, sabe que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, quem sabe disso? A morte de Pedro, e foi dado a ele a oportunidade de não morrer. Disseram para ele, se você negar o teu Cristo, não só para ele, todos os cristãos que foram jogados para os leões comerem, que foram cortados ao meio, encerrados, todos os apóstolos de Jesus Cristo, todos eles, a maioria deles foram mortos, cerrado, decapitado, um amarraram as pernas num boi, no outro, e dele, sabe, uma parte foi para um lado, outra parte foi para o outro, a cabeça para o outro, tudo isto porque eles eram verdadeiramente cristãos. Porque você sabe que um crente, ele nega. Um crente nega até por causa de dinheiro, irmão. Para ganhar dinheiro, mente. E quando você mente para ganhar dinheiro, você está negando o Cristo, porque o Cristo é verdade. Se você mente para ganhar dinheiro, quando você mente para ter vantagem em alguma coisa nessa terra, você é um crente. Você ainda está com comportamento de crente, não de cristão. Porque Paulo disse, compra a verdade, não a venda. A verdade não podemos vender a verdade. Então quando Paulo escreve ao Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado. Nós como pastores, né, de Deus, né, porque a maioria não é de Deus, eu tenho uma preocupação. A maioria dos ministérios se preocupa muito das pessoas prosperarem, porque quando você coloca alguém no púlpito assim para dar testemunho de prosperidade, os interesseiros que estão ouvindo, vem tudo. As igrejas enchem, elas lotam por causa desses testemunhos. A igreja não enche se alguém disser que era um drogado e agora serve a Deus, que era um mentiroso e agora é um homem de verdade. A igreja não enche quando alguém diz que não é mais mentiroso. Ela não enche, a igreja enche sim quando se diz que se comprou isto, se conquistou aquilo, que ganhou aquilo, que tinha uma empresa, agora tem 10 empresas, que morava na ponte, agora tem casas espalhadas. Quem já ouviu esse tipo de testemunho? No outro dia, no outro próximo culto, aquela igreja tem 10 vezes mais pessoas de cristão, pastor? Não, de crentes. Esses crentes, eles vão domingo na igreja e sexta-feira eles vão na macumba, e em outros dias eles vão no catolicismo, em outros dias eles ficam lá na posição de Buda, ora para Buda, acende vela para São Jorge, carregam um patuá no bolso. Então são os crentes. O evangelho, ele forma cristãos. Então se você tem recebido o evangelho tem que estar formando Cristo em você. O Cristo tem que ser formado em mim, o Cristo tem que ser formado em você. Paulo disse lá em 2 de Coríntios 5,17, 2 de Coríntios 5,17, ele disse, e assim se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém se tornou um cristão, está em Cristo, não é dizer, eu estou em Cristo.
as evidências. Paulo disse, tem que ter evidências. Tem que ter evidências que verdadeiramente Cristo agora faz parte da sua vida. Ou se você for um crente, você pode ser um crente católico, você pode até largar a igreja cristã evangélica e se ser um espírita, que está tudo certo. É a mesma coisa. Pode ser um budista, pode ser um católico, pode ser um Sanshanaway, um Hare Krishna. Pode ser, isso é cristão, isso não é cristão, isso aí é coisa de crentes. Então, quando Paulo escreve aqui e diz que quem está em Cristo, então, ou seja, quem está sendo formado um Cristo, irmãos, quando nós andamos na rua, ninguém vê Jesus, é através da nossa vida que as pessoas vão ver Jesus, é através das nossas ações, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, que as pessoas vão ver Jesus Cristo. Fora disso, elas não vão ver Jesus, elas não vão conseguir ver Jesus. Então, quando as pessoas começam a ver Jesus, se alguém está em Cristo, ou seja, se eu estou em Cristo, se eu estou me formando um cristão verdadeiro, não um crente falso, a Bíblia diz que aqui sim, aí eu me torno o quê? Uma nova criatura. Isto é para a gente meditar, para a gente pensar. Paulo também diz no capítulo 2 de Coríntios também, capítulo 3 de 2 de Coríntios, 12 a 18, olha o que ele diz: tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecer. Ou seja, nós não colocamos uma máscara, porque tem gente que põe uma máscara. Eu posso pôr uma máscara e enganar vocês todos, mas eu não posso enganar a Deus. Quando alguém que é de Deus começa a querer enganar as pessoas, quando você se olha, quem é de Deus, quando se olha no espelho tem vergonha. Que isso? Hã? Mas esse barulho não é na lâmpada, o barulho é no som. Glórias a Deus. Vem. Vê se é o teclado. Tira o teclado. Mas parou. Não, parou não. Parou. Então, quando o apóstolo Paulo disse, estamos no versículo 13, né? Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, se você vai na maioria das congregações, o que se abre a Bíblia é o quê? Antiga aliança. Porque a antiga aliança trata com crente. A antiga aliança é coisa de crente. Coisa de crente, não é coisa de cristão. É coisa de crente, porque é sacrifício. Porque o crente gosta de fazer sacrifício. Só porque o Fluminense foi campeão, o cara andou de joelho, atravessou o campo de joelhos. Quem viu isso? De joelho para pagar. Então o cara gosta de sacrifício. Então é um crente. Ali você está diante de um crente que fez uma promessa, não sei para quem, para se conseguisse a vitória. Aí você vê as pessoas andando nas estradas para ir para Aparecida do Norte, de joelho. Quem já viu? Sobe a escadaria da Penha, né, da igreja, de joelho. Então as pessoas fazem as suas maratonas de sacrifícios, porque são como Moisés, tempo do sacrifício, achando que isto é atitude de cristão. Cristão, ele vive pela fé. Cristão vive daquilo que Jesus fez. Eu não tenho dúvida que Deus, mesmo diante desse caos todo, Deus tem o controle e quer mostrar alguma coisa para a gente. Ele quer mostrar alguma coisa, porque nós estamos numa escola. Todos os dias que você tem uma perda,
é uma escola. Deus está te mostrando aonde está o teu tesouro, sabe? Aonde está o teu tesouro? As pessoas morrem dentro dos carros porque elas não querem abandonar o carro, porque o carro está na enchente e vai acabar, e ele quer morrer junto com o carro. Quem já viu isso? E morre, não sai. Pessoas, a casa está caindo, já foi denunciado que a casa está caindo, as pessoas estão lá agarradas, sabe, porque aquilo ali, o amor da vida dela, a conquista dela, aquele é o sonho dela, e não vou deixar o meu sonho. O meu é estar com o papai Deus, logo, esse é o meu sonho, de estar com o meu Deus. Então, igreja, vamos lá, versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, então quando se abre a Bíblia, se prega Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, ou seja, todo o ministério, que a lei é pregada, que o Antigo Testamento é pregado direto, diz que essa igreja, ela tem um véu, ou seja, e esse véu é como um tampão no ouvido, é como um tampão nos olhos, não deixa a pessoa ver que estamos no novo pacto, estamos no novo. Você vivia assim, até Deus remover o véu, porque o que você ouviu? Você não ouviu Moisés, você não ouviu a lei, você ouviu o homem de Deus, o apóstolo Paulo, pregando, porque quando eu releio aqui, é como se Paulo estivesse aqui pregando para a gente, eu sentado e Paulo pregando para a gente. E ele é um bom pastor, Paulo é um bom pastor. Então diz, até hoje, quando ele lida Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, aí o que acontece com esse véu? Ele é retirado. Ele foi retirado da sua vida, foi retirado da minha vida, pelo próprio Deus. O próprio Deus retirou o véu. Ele diz, ora, o Senhor é quem? É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aonde ele está agora? Cristo em nós. Aí, nessa pessoa, aí há o que nela? Liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, sem venda, sabe, você não é um ceguinho com bengala que fica procurando o caminho, você já sabe o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você já sabe quem é o caminho. Todos nós com o rosto desvendado, ou seja, desvendado, arrancou a venda. Gente, quando tirou a minha venda, meu Deus do céu, eu passava 4, 5 horas com testa no chão, querendo ser espiritual, achando que minha testa no chão me geraria espiritualidade, meu jejum, clamando dia e noite, sem comer, ficando doente, com cistite, com problema no estômago, por causa de uma pseudo santificação. O que santificou a minha vida foi a palavra de Deus. É ela que santifica você, irmãos. Você quer aplaudir o Senhor, irmão? Você é livre para isso. Então diz, todos nós, diga assim, todos nós, com o rosto desvendado. Tirou a venda? Você sabe o que é certo e o que é errado. Sabe ou não sabe, irmão? Quando você faz as coisas erradas, você não sabe que errou. E na mesma hora o Espírito Santo diz, errou! Porque o teu rosto está desvendado. Ele está desvendado, você não está fazendo as coisas sem saber, você agora sabe o que você está fazendo. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. O que contemplamos? A glória do Senhor. Então quando você olha no espelho, você não vê um miserável pecador, um decaído, você vê alguém que foi lavado, remido, redimido, santificado, justificado, predestinado e glorificado. Você vê isto, irmão, você vê isto. Todos nós, com o rosto desvendado, como por espelho, contemplamos a glória, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados. Essa transformação vai empurrando o crente para fora da gente,
Crente, sai fora. Deixa o cristão entrar. Crente, sai fora. Caloteiro, sai para lá. Mentiroso, sai para lá. Falso, sai para lá. Duas caras, sai para lá. Fala e não cumpre, sai para lá. Então a mensagem do evangelho vai empurrando o crente, vai jogando ele fora. E cada vez ele vai tendo menos espaço. Ai, irmãos. E quando a gente... Mas sabe que ainda não é 100%. 100% quando o nosso corpo de humilhação for glorificado, né, irmão? Aí é 100%. Por enquanto é uma batalha. Diga, é uma batalha. Nós temos muitas coisas para dizer, mas eu quero ficar por aqui, irmãos. Não quero enfadar vocês. Quero deixar vocês pensarem, sabe, no que nós conversamos aqui. Terminando aqui com 1 de Coríntios 6. 1 de Coríntios 6. 6. Vamos ler do 1 ao 11 e vamos terminar. Aventura-se que algum de vós, tendo questão contra outro, e submetê-lo a juízo perante os injustos, não perante os santos. Está falando de briga entre irmãos. Aquelas situações, né? Emprestei o meu nome para ele, comprou um negócio, não pagou, tomou emprestado, não pagou, o que eu faço? Vou para a justiça, vou para a delegacia, processo ele. É isso que estava acontecendo lá na igreja. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha o privilégio dos santos. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, de vez de você levar alguma coisa lá para o delegado, senta com o pastor, vem os dois ou as duas, e vamos tentar resolver, sem precisar pôr um ímpio no meio para julgar os santos, julgar uma atitude que alguém cometeu um deslize, deu lugar à carne. 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Aqui os anjos, aqui não é os anjos, é os anjos decaídos, aqueles que caíram junto com Lúcifer. Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vos quando tendes a julgar negócios terrenos, constitui um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então, quem é que estava na frente para resolver questões? Gente corrupta. Porque você sabe que na igreja, quando a gente vão para Cristo, logo nos primeiros anos, a gente acha que tudo é maravilhoso. A gente pode confiar em qualquer um que chega perto da gente, pede qualquer coisa, você acredita que a pessoa vai fazer o que falou. Mas a maioria dessas coisas você se decepciona. Então, porque a gente está lidando com gente. Então, entretanto, quando tendes julgar negócio terreno, constitui um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então, as pessoas que estavam julgando as coisas na igreja eram pessoas totalmente sem moral. Como é que alguém, irmãos, que já casou 3, 4, 5 vezes pode falar de casamento? Como é que alguém que não tem uma conduta de honestidade pode falar de honestidade? Como que alguém pode falar de ser verdadeiro que só vive a mentir? Então não pode, tem que ficar quieto, sentado e ficar com a boca fechada. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra irmão, isto perante incrédulos? Ou seja, às vezes uma casa, um casal de crentes, um vizinho ímpio, tem que pedir socorro para o vizinho, apartar a briga dentro de casa do crente. Que vergonha! Que vergonha! Está gritando dentro de casa, está falando alto dentro de casa, se pegando dentro de casa. 7. Só existe entre vós demanda já completa derrota para vós outros? Por que não sofreis ante injustiça? Por que não sofreis ante o dano? Por que as pessoas não toleram sofrer dano? O irmão, vou usar aqui o irmão aqui com respeito. O irmão me toma um dinheiro emprestado e não me paga. Eu vou lá bater nele, ou então vou chamar, expor ele publicamente. Paulo está falando, sofra o dano.
de você ter emprestado e ele não ter pago. Sofra o dano. Não exponha isso, sofra. Tente conversar com a pessoa, mas não exponha. Mas o que a maioria faz? A primeira coisa que faz é botar no Facebook. Você não vê aí? Fulano está devendo, bota no Facebook. As pessoas, isso dentro da igreja, irmão. E dizem que são cristãos. Não são cristãos, são crentes. São apenas crentes. Então diz, por que não sofreis antes a injustiça? Alguém te fez injustiça? Porque fica com essa injustiça, não vá à frente, não vá lá, não vai matar o cara, não vai brigar, não vai, sabe, as coisas não são mais importantes do que as pessoas. Infelizmente, para os crentes as coisas são mais importantes do que pessoas. Então diz assim, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Fica no prejuízo, mas vós mesmo fazeis a justiça e fazeis o dano, isto é, a quem? A quem? Os próprios. Se conseguimos fazer isto com os próprios irmãos, quanto mais com os ímpios, quanto mais com o povo lá de fora. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Isso aqui é coisa de crente, irmão. Crente que vive nisto aqui. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha aqui, o cristão. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes. O sangue de Cristo lavou você, irmãos. Você agora está alvo mais que a neve. Você está purificado. Tais fostes algum de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Mas tais fostes crentes, agora sois cristãos. Éramos crentes, mentíamos, enganávamos, roubávamos, falávamos e não cumpria as palavras, não tínhamos caráter. Agora não, irmão, agora nós somos cristãos. A palavra do Cristo, quando Paulo diz formar Cristo, se a palavra do Cristo entra na nossa mente e tira essa falsa espiritualidade crente e nos transforma em cristãos. Só o Evangelho pode fazer isso. Receba o Evangelho no teu espírito, porque ele vai fazer isto, porque a palavra de Deus através de Jesus, ele falou, quando ele vier, convencerá. Então, ele já veio, então é ele que vai convencer você. Assim disse a palavra do Senhor, e se você recebe, diz amém. Glória a Deus.